Possivelmente hoje, última aula de geometria plana nossa. Primeira questão da aula de hoje, pessoal, página 83, questão número 7. Lendo com os senhores. A cerâmica constitui-se de um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma de suas várias propriedades é a retração ou contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico quando submetido a uma determinada temperatura elevada. Muito bem. Essa elevação da temperatura, que ocorre durante o processo de cozimento, causa uma redução de até 20% nas dimensões lineares de uma peça. Supondo que uma peça, quando moldada em argila, possui uma base retangular, cujos lados mediam 30 centímetros e 15 centímetros, e após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%. Em relação à área original, qual a área da base após o cozimento? Bom, então o que você pode pensar aqui? A maneira que eu queria que vocês pensassem. Eu tenho uma peça retangular de argila, e essa peça retangular de argila tem um certo comprimento. Eu vou colocar aqui 30 centímetros por 15 centímetros. Vou colocar essa peça no forno, e após colocar essa peça no forno, há uma redução das suas medidas. Então, ela fica menor, porque a água evapora, e aí você junta os poros, vamos falar assim, né? E aí, daqui para cá, o problema me fala que houve o quê? Houve uma redução de 20% nas medidas lineares. A gente vai ver isso em porcentagem, mas só adiantando um pouquinho, o lance é o seguinte, o valor completo, o valor inicial, o valor do início de qualquer coisa é sempre 100%. 100% é o quanto que representa o valor inicial, que seria essa peça. O que aconteceu com ela? Houve uma redução, então você subtrai. Redução de quanto? Redução de 20%. Então, você vai fazer que ela fica reduzida, subtraída de 20 sobre 100. Significa dizer que 100% menos 20% sobra quanto? Sobra 80%. Ou seja, essa peça que está aqui, ela é 80% da anterior. Significa dizer, então, que 80%, se você quiser, pode transformar no número decimal 0,8. Ou seja, para que haja uma redução de 80%, esse negócio ficou multiplicado por 0,8. Eu quero saber se todo mundo entendeu. Multiplicar por 0,8, por favor. Significa dizer aqui que a gente tem uma razão linear. Qual é essa razão linear? Pessoal, 1 para 0,8. Ou seja, 100% disso equivale a 0,8% disso. Beleza? E aí eu pergunto aos senhores, o que eu vou fazer para encontrar a razão das áreas? A gente tem que lembrar que a razão das áreas é a razão linear elevada ao quadrado. Então, você vai ter que pegar esse 1 elevar ao quadrado e esse 0,8 elevar ao quadrado. Ou seja, 1 ao quadrado dá 1, 0,8 ao quadrado dá 0,64. 8 vezes 8 é 64. Desculpa aí. 64 com duas casas decimais. Então, ficou 0,64 porque você elevou ao quadrado. Bom, então, qual é a tradução de 0,8? A tradução de 0,8 é redução de 20%. Porque 0,8 é 80%, significa dizer que reduziu 20% para chegar em 100%. Qual é a tradução de 0,64? Redução de quanto? Aí você tem que fazer 100% menos 64%. Então, 100% menos 64% significa dizer que houve uma redução de 36%. Então, é isso que eu quero que vocês tenham na cabeça, não pode esquecer de jeito algum, tá? Se você reduziu 20%, você multiplicou por 0,8. As partes lineares. Eleva isso ao quadrado, então 0,8 ao quadrado fica 0,64. Significa dizer, então, que houve uma redução de 36%. Porque 0,64, que é 64%, mais 0,36, que é 36%, gera 100%. Então, se você ficou com 0,64 ou 64%, você reduziu 0,36, 36%. Vê se isso ficou claro, por favor. Resposta certa, letra C.
Segunda questão. Questão número 15 aí, pessoal. Questão número 15. Lendo junto com os senhores, o Tangram é um jogo oriental antigo, uma espécie de quebra-cabeça construído com 7 peças. Quais são essas peças? Pessoal, 5 são triângulos, retângulos e isósceles. Então, ó, triângulo, retângulo e isósceles. Um paralelogramo e um quadrado. Tudo bem? Então, ó, essa peça é um quadrado, ok? Depois, pessoal, essa peça é o paralelogramo, tudo bem? E depois você vai ter 5 triângulos retângulos isósceles. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Sexto é o paralelogramo, sétimo é o quadrado. Então, você tem 7 peças aí. Muito bem. Essas peças são contidas recortando-se um quadrado de acordo com o esquema da figura 1. Olha aí, então você pegou a figura 1. Isso aqui ele fala que é um quadrado. Olha lá, se é um quadrado, significa dizer que esse tamanho é igual a esse tamanho, que é igual a esse tamanho, que é igual ao tamanho de baixo. Usando-se todas as 7 peças, é possível representar uma grande diversidade de formas, como as exemplificadas nas figuras 2 e na figura 3. Todas essas duas formas são as mesmas peças que tem na figura 1. Se o lado AB do hexágono mostrado na figura 2 mede 2 centímetros, esse tamanho aqui, ó, vale 2, ok? Então, qual é a área da figura 3? Então, o cara pergunta qual é a área disso aqui. Então, vamos embora. Vamos lá. O que eu vou fazer para essa questão? Primeira coisa importante, ó. As peças que estão na figura 3 são as mesmas peças que estão na figura 2. Conclusão. A área da figura 3 é igual à área da figura 2. Mas o mais legal é que as mesmas peças que tem na figura 3 são as mesmas peças que tem na figura 1. Conclusão. A área da figura 3 é igual à área da figura 1. Então, qual é a minha dificuldade? Encontrar não é a área da figura 3. Eu acho que eu vou encontrar a área da figura 1, que é melhor, que é um quadrado. E a área de quadrado é lado ao quadrado. Certo? O que eu preciso? Descobrir o lado do quadrado. Para descobrir o lado do quadrado, o que seria interessante que eu pensasse? Quanto vale esse lado, né? E a única medida que eu tenho é essa. Beleza. Como é que eu vou fazer isso aqui? Atenção, ó. Primeiro destaque que eu vou dar aqui para vocês é isso aqui, ó. Pessoal, dá para perceber que aqui é o quadrado igual a esse quadrado aqui? São iguais, né? Outra coisa, dá para sacar que esse triângulo aqui é retângulo isósceles. É igual a esse triângulo aqui, retângulo isósceles. Ok? Sabendo isso e prestando atenção em outra coisa, prestando atenção em quê? Isso aqui, ó. O que eu tiro de conclusão dessa parte? O que eu tiro de conclusão dessa parte é que o lado do meu quadrado pequeno é igual ao lado do meu triângulo retângulo isósceles, ao cateto desse triângulo retângulo isósceles. Ok? Então, essas duas medidas são iguais, porque elas se encaixam certinho aqui, ó, ao encaixamento delas. Olha que legal! Então, significa dizer que esse lado do quadrado que está aqui, ó, que eu vou chamar de A, pessoal, é igual a esse lado aqui, ó, do triângulo retângulo isósceles, que eu também posso chamar de A. Dali, então, eu tiro que esse tamanho A do cateto que está em amarelo, mais esse tamanho A do lado do quadrado que está em laranja, aquele 2A é igual a 2, ou seja, o tamanho A é igual a 1. Agora, o mais legal é o seguinte, ó. Pessoal, esse triângulo aqui, isósceles, amarelinho que eu estou colocando aqui, ó, ele também tem lado A. Olha que legal. Então, se esse tamanho aqui vale A, esse tamanho também vale A. Beleza. E o interessante disso tudo é o quê? Seria o lado desse triângulo que eu vou colocar em verde aqui agora, ó. Esse aqui. Esse triângulo isósceles que está aqui, ó, que é retângulo, né? Ele fala que é retângulo e isósceles, ele também tem lado igual a 2A. Ou seja, lado igual a 2.
Como é isósceles, esse tamanho é igual a esse lado também é 2. E aí, quanto é que vai valer esse tamanho aqui? É o cateto de um triângulo retângulo isósceles. Esse tamanho é igual a L raiz de 2, ou seja, esse tamanho é igual a 2 raiz de 2. Então, quanto que vai valer a área da figura 3? Então, ó, a área da figura 3 é igual à área da figura 1. E a área da figura 1, pessoal, é nada mais, nada menos do que a área de um quadrado. Ou seja, é igual a lado ao quadrado. A pergunta final é, quanto vale o lado desse quadrado? Que a gente acabou de encontrar que o lado desse quadrado é igual a 2 raiz de 2. Então, a área da figura 3, que é o que o cara pediu, é igual a 2 raiz de 2 elevado ao quadrado. Beleza? Elevo 2 ao quadrado, que dá 4. Elevo raiz de 2 ao quadrado, que dá 2. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 o quê? Unidade de medida. Ele falou que é 2 centímetros, significa dizer que é 8 centímetros quadrados. O que torna certa para nós, resposta letra B de bola. Próxima questão que me pediram foi a questão de número 13. Aí. Lendo junto com os senhores. A vazão do rio Tietê em São Paulo constitui uma preocupação constante nos períodos chuvosos. Em alguns trechos são construídas canaletas para controlar o fluxo de água. Uma dessas canaletas, cujo corte vertical determina a forma de um trapézio isósceles, tem as medidas especificadas na figura 1. Então, ó, pessoal, ele está falando que essa figura 1 aqui, ó, que seria a canaleta, tem a forma de um trapézio, e é um trapézio isósceles, tudo bem? Nesse caso, a vazão da água é de 1.050 metros cúbicos por segundo. Pessoal, vazão, então essa foi uma informação que ele me deu. A vazão da água é igual a 1.050, o quê? Metros cúbicos por segundo. Então, o que é vazão? A unidade de medida está falando o que é vazão, né? Pessoal, o que seria uma vazão? Uma vazão seria uma divisão. Você vai dividir o quê pelo quê? Em cima, metros cúbicos. O que é metros cúbicos? Volume. Embaixo, embaixo é segundos. O que seria segundos? Tempo. E é assim que eu defino vazão. Vazão é uma razão de volume pelo tempo, ok? É, entre aspas, que a física não me escute, uma velocidade. A velocidade com que a água está passando, tudo bem? Bom, nos termos corretos, é uma taxa de variação. É uma taxa de variação do volume pela unidade de tempo, ok? Isso seria a vazão. E ele falou que é 1.050. Continuando. Os cálculos da vazão, que em metros por segundo, metros cúbicos por segundo, envolve o produto da área do setor transversal, por onde a água passa, em metros quadrados, pela velocidade da água local em metros por segundo. Então, isso é uma outra maneira que ele falou, que seria a vazão, tudo bem? Que no caso ele chamou a vazão de Q e não de V, né? Então, vamos chamar a vazão de Q? Q seria a vazão, que essa é uma forma de você calcular. E uma outra maneira que ele falou, que essa vazão Q também pode ser dada pela área vezes velocidade da água. E presta atenção, que isso também faz sentido. Qual a unidade medida de área? Unidade medida de área, metros quadrados. Qual a unidade medida de velocidade? Nesse caso, metros por segundo. E quando você multiplica metros ao quadrado vezes metros, isso dá metros ao cúbicos por segundo. É uma outra maneira de você também determinar essa vazão. Multiplica a área da seção pela velocidade da água. Aí sim é um conceito de velocidade mesmo, tudo bem? Metros por segundo. Porque a outra é uma taxa de unidade de volume por segundo. Tudo bem? Bom, então, por enquanto, só para mostrar para vocês o conceito de vazão através da área e o conceito de vazão através do volume, tá certo? Continuando. Planeja-se uma reforma da canaleta com as dimensões especificadas na figura 2, para evitar a ocorrência de enchentes. Então, o que ele quer fazer? Pessoal, ele quer fazer duas coisas, ó. Primeiro, ele quer que essa base saia de 20 metros para quanto? Para 41 metros. Então, ele quer aumentar essa base com que a água passa,
Tudo bem? A água ela sempre vai ficar aqui dentro do meu trapézio. Bem, depois, ele quer que você, em compensação, essa altura que é de 2,5 metros, ela passe para apenas 2 metros, certo? E uma outra alteração que ele quer é que a base maior saia de 30 metros e vá para 49 metros. Então, essas são as alterações que o problema quer que você faça nessa canaleta para evitar o quê? Quando encher, a água transbordar. É isso que o cara quer. Beleza? Então, vamos lá. Na suposição de que a velocidade da água não se alterará, olha aí, a velocidade da água não se alterará, ele pergunta qual a vazão esperada depois da reforma na canaleta. Então, ele quer que a velocidade permaneça a mesma da água. E aí, para isso, ele pergunta qual vai ser a vazão aqui, ó, na figura 2. Beleza? Então, vamos embora. O que eu vou ter que pensar? Eu vou ter que pensar no que é comum primeiro. O que é comum da figura 1 para a figura 2? O problema me fala que o comum daqui para cá, o que fica constante daqui para cá é a velocidade. A velocidade é constante. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou determinar qual é a velocidade primeiro na figura 1. Como é que eu faço para encontrar a velocidade na figura 1? Eu vou usar essa fórmulazinha aqui. A vazão é a área vezes a velocidade. Beleza? Então, vamos encontrar primeiro qual é a velocidade. Para encontrar a velocidade, eu preciso encontrar qual é a área. Qual é a área da figura 1? E quem é a figura 1, por favor? Pessoal, a figura 1 é um trapézio isósceles. De quais dimensões? Base menor, 20 metros. Eu vou até chamar de Bzinho aqui, ó, 20 metros. Base maior, tá aqui, 30 metros. Vou chamar de Bzão, 30 metros. E a altura, 2,5. Então, essa altura aqui, 2,5. Como é que é a formulazinha mesmo de área de trapézio, pessoal? Formulazinha de área de trapézio, quem lembra? É baseadão mais baseadinho vezes rachixe para nós dois. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E agora vamos substituir as coisas que eu tenho, né? Então, quanto que é a base maior? Está aqui, 30 metros. Mais. Quanto que é a base menor? Está aqui, 20 metros. Vezes a altura, 2,5, dividido por 2. Fazendo essa área, então, vou somar 20 mais 30, vai dar 50, vezes 2,5, dividido por 2. Isso é a mesma coisa que 5 vezes 25, dividido por 2. Esse 10 eu multipliquei para tirar a casa decimal do 2,5, ok? 5 vezes 25 vai dar... Eu vou deixar assim, na verdade. Eu vou trabalhar com isso. Vou deixar assim. Essa é a área da figura 1. Qual é a vantagem agora? A vantagem que eu vou colocar aqui. Pessoal, quanto é que vai valer a minha vazão? Ele me deu, a vazão da primeira figura é 1.050. Igual. Qual é a área? Eu acabei de encontrar a área, pessoal, vale 5 vezes 25 dividido por 2. Para que eu encontre a velocidade da água. Feita essa conta aqui, o que eu faço? Primeiro, galera, eu vou multiplicar por 2, tá bom? Esse 2 vai sair daqui, ele passa para o outro lado, porque eu estou multiplicando os dois lados da igualdade por 2. Então, vai ficar aqui, multiplico 10 por 2 dá 20, multiplico 50 por 2 dá 100. Ficou exatamente essa conta, igual a 5 vezes 25 vezes V. Ok? De boa? O que eu faço? Eu dobro dos dois lados da igualdade. Na hora que eu dobro, fica o dobro de 21, fica 4, 2 com 2 zeros. E eu dobro 5, fica 10 vezes 25V. Porque daí fica fácil que eu cancelo esse com esse. Verifica se esse papo, galera, de dobrar os dois lados da igualdade e fazer uma operação 5 vezes 2 dando 10, se ficou claro. Então, toda vez que tiver 5, você dobra. E toda vez que tiver 25, você multiplica por 4. Tudo bem? Multiplica por 4 aqui, vai ficar 4 vezes 0, 0, 4 vezes 2, 8, e 4 vezes 4 dá 16. Isso é igual, multiplica por 4, 25, fica 100. 100 vezes V.
E aí, ó, esse cara corta com esse e você encontra o papo da velocidade. Essa velocidade, dividido por 10, fica 16,8. 16,8 metros por segundo. Então, aqui eu dobrei dos dois lados da igualdade e aqui eu multipliquei por 4 dos dois lados da igualdade. Essa é uma manha de conta, tá bom? Toda vez que tiver 5, você não divida o 5, você multiplica por 2. Toda vez que tiver 25, você não divida por 25, você multiplica por 4. Eu acho que assim é mais fácil de fazer as contas sem calculadora. Beleza? Então, essa aqui também é a vazão da primeira figura. Qual é a pergunta do problema? A vazão esperada na segunda figura. Então, ele quer quanto é que vale o quê? A vazão na segunda figura. Como é que você faz para encontrar a vazão na segunda figura? Usa a mesma fórmula que o cara me deu. É a área vezes a velocidade. Ok? Então, o que eu preciso encontrar? Qual é a área da figura 2? E quem é a figura 2, pessoal? A figura 2 também é um trapézio. Isósceles. E quais são as dimensões desse trapézio? Ele me falou, ó, base menor 41, então chamar de Bzinho igual a 41 metros. Base maior 49 metros, chamar de Bzão 49 metros. Altura 22 metros. Vamos fazer a área agora do trapézio 2, ok? Então, essa área 2 vai ficar igual a quanto? Base maior, que é 41, mais base menor, que é 49, vezes a altura, que seria 2 metros, dividido por 2. Posso cortar esses 2 metros com esses 2 metros, então a área 2 ela vai ficar igual a simplesmente 41 mais 49, que vai dar 90, né? 90 metros quadrados. Então, a vazão na segunda figura, pessoal, vazão na segunda figura fica a área da segunda figura, que eu acabei de encontrar aqui, que vale 90, vezes a velocidade, que ele falou que a velocidade daqui para cá é constante. Então, é a mesma velocidade que eu acabei de encontrar aqui na primeira figura. Então, vezes 16,8. Esse zero sai daqui, multiplica aqui, para tirar essa casa, né? Que seria, você divide o primeiro número por 10, que dá 9, e multiplica o segundo número por 10, que vai dar 168, ok? E agora basta fazer essa multiplicação, né? Bom, se você fizer, você pode fazer assim, ó. Você vai multiplicar por 10, que dá 1.680, e vai tirar uma vez ele, vai tirar 168. Assim você multiplica por 9 também. Então, ó, a vazão 2, ela fica igual aqui a 1.512. O quê? Unidade? Metros cúbicos por segundo. Essa questão, eu precisei de bastante espaço para ela. Eu não coloquei as alternativas. Alguém consegue me falar aí? Resposta certa, letra? Me ajudei. Letra D, professor. D de dado. D de dado? Obrigado, Júnior. Questão número 11 agora, página 84, questão de número 11. Bem, essa questão, ela é questão muita conta. Então, já vou preparando logo vocês no início, para que vocês não se assustem, tá? Então, aqui eu vou fazer muita conta, tá bom? Vamos embora. Vamos começar a questão aí. Um fazendeiro doa como incentivo uma área retangular da fazenda para o seu filho, que está iniciada como na figura, como 100% cultivada, ok? Então, ó, o que acontece? A área 100% cultivada foi doada para o filho. Então, essa área aqui, ó, o fazendeiro foi e falou, filho, toma conta dela. E houve uma doação para o filho, ok? Essa foi a área doada. De acordo com as leis, deve-se ter uma reserva de 20% de sua área total. Assim, o pai resolve doar mais uma parte para compor a reserva do filho, conforme ilustra a figura. Então, o que aconteceu? Houve depois, a essa área inicial do filho, que o pai doou, uma incorporação de uma nova área. Aí ele colocou essa outra área aqui, ó, incorporada, que eu estou colocando de verde. Para quê? Para que ele cumpra a lei. E qual é a lei? A lei é, não mexe nessa área verde. Essa área verde é uma área de preservação. E ela tem que ter uma parte da sua fazenda. Que parte? 20%. Ok?
Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham é, pessoal, a área que está em verde, que é a área de preservação, ela é 20% da área total. Beleza? Aí eu já vou perguntar logo para vocês, fala para mim. Se a área verde é 20% da área total, pessoal, a área que está em laranja é quanto? A área que está em laranja é o restante, que seria 80%. 80% da área total. Então, essa é a primeira coisa que eu tinha que entender. Tudo bem? Aquela área laranja, que é a área onde ele plantou, é 80% do total. Por quê? Porque a área verde, que é a área de preservação ambiental, é 20% da área do total. De acordo com a figura anterior, o novo terreno do filho, então estou lendo aqui, ó, de acordo com a figura anterior, o novo terreno do filho cumpre a lei, após acrescentar uma faixa de largura X metros, contornando o terreno cultivado, que deverá ser a reserva do filho. O cara pergunta qual é o dobro da área X. Ok? O dobro da área X em função de quê? De A e B, que seria esse lado A e esse lado B. Bom, então qual é a ideia que você vai ter? A ideia que você vai ter é o seguinte, ó. Eu vou chamar essa área aqui, ó, de área 1, então, que é a área que está em laranja. A área que está em laranja é a área 1, e eu vou partir exatamente daquela frase. Qual frase? A área 1, ela é igual a 80% da área total. Quem é a área 1? A área 1 é nada mais, nada menos do que a área do retângulo que está em laranja. O retângulo que está em laranja tem dimensões A e B, ou seja, a área 1 é nada mais, nada menos do que A vezes B. Como é que eu calculo 80% de alguma coisa? Transforma isso numa fração. 80% é 80 dividido por 100. Vezes a área total. O que vai ser a área total? Pessoal, a área total seria esse lado todo, que é o lado A, somado com o lado X, multiplicado com esse lado todo, que é o lado B, somado com o lado X. Primeiro eu vou simplificar essa fração, dividindo por 10 em cima e embaixo. E depois eu posso dividir por 2. Em cima fica 4, embaixo fica 5. Esse 5 eu vou passar para lá multiplicando. Então vai ficar 5AB, vai ficar igual a 4 vezes o quê? Vamos chuverar A vezes o primeiro, A vezes o segundo. Então vai ficar A vezes B, mais A vezes X, que multiplica X vezes o primeiro, mais B vezes X vezes o segundo, mais X ao quadrado. Isso tudo aqui vai ficar, então, a 5AB, igual, vamos chuverar o 4. 4 vezes o primeiro fica 4AB. 4 vezes o segundo fica mais 4AX. 4 vezes o terceiro fica mais 4BX. E 4 vezes o quarto fica mais 4x quadrado. Chuveirei a bagaça, né? Então, estamos chuveirando esse troço aí. Perceba, o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar qual é a largura X. Mais precisamente, eu quero o dobro da largura X, ok? E se você olhar bem para essa equação, pessoal, essa equação tem um X que eu quero encontrar. E esse X, ele está numa equação do segundo grau, porque tem X ao quadrado e tem X. E para resolver uma equação do segundo grau, você tem dois caminhos, ou Bhaskara ou soma e produto, né? Vocês lembram? Foi nossa primeira aulinha, foi aula de equações, né? Bom, mas para você ter, então, essa equação do segundo grau, você tem que estar igual a zero. Primeira coisa que eu faço, então, é, eu vou pegar esse cara e vou subtrair. E vou escrever a equação na ordem que a gente está mais acostumado. Primeiro, o termo que tem x ao quadrado. Esse é o único termo que tem x ao quadrado, eu vou copiar ele, 4x quadrado. Depois, os termos que tem x, ó. Pessoal, tem x nesse termo e tem x nesse termo. Eu vou colocar esse x em evidência. Aí eu pergunto, daqui, se eu tiro o x daqui, ó, sobra 4a, mais daqui, se eu tiro o x daqui, sobra 4b. E agora sim, eu vou pegar esse 5ab e eu vou subtrair dos dois lados, né? Porque daí esse cara corta e vai ficar 4ab menos 5ab, fica menos ab. E aí fica igual a zero.
Qual o caminho aqui, então? Bhaskara, galera. Qual seria o caminho? Vamos fazer formulazinha de Bhaskara. Primeiramente, delta. Delta é igual a quem? E ao quadrado menos 4AC. Eu coloquei aqui com letra maiúscula para a gente não confundir com esse A e com esse B que está aqui, ok? Então, B ao quadrado menos 4AC é a formulazinha de Bhaskara. Então, delta vai ser igual a quem faz o papel do B é esse termo, que é o número que multiplica o x. Então, o B vai ficar 4A mais 4B elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A é o número que multiplica o x quadrado, que vale 4, e o C é o termo independente de x, que vale menos AB. Daqui, você vai ter que esse delta é igual a elevar ao quadrado, hein, pessoal? Como é que eu levo essa bagaça ao quadrado? Bom, eu vou olhar para as alternativas agora. Olhando para as alternativas, presta atenção. Você tem raiz de A mais B, raiz desse cara, raiz desse cara. Olhando para as alternativas, eu posso concluir que eu não vou desenvolver esse quadrado. Eu vou simplesmente fazer o quê aqui? Pessoal, eu vou colocar esse 4 em evidência, elevando ele ao quadrado. Coloco o 4 em evidência, sobra aqui dentro apenas A mais B ao quadrado. Mas esse 4 também está elevado ao quadrado, então ele vai sair em evidência como 4 elevado ao quadrado. Menos. Com esse menos aqui, ó, fica mais. 4 vezes 4 também vai ficar 4 ao quadrado, que é 16, AB. Bom, então como é que eu posso fazer esse delta? Esse delta é, tem 16 aqui, tem 16 aqui, esse 16 vai ficar em evidência. Aí vai sobrar A mais B ao quadrado do primeiro termo, mais AB do segundo termo. Esse é o valor de delta. Vamos continuar aqui do lado agora, ó. Formulazinha de Bhaskara, qual é o valor de x? X vai ser igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2A. Ou seja, esse valor de x vai ser igual a menos B, troca o sinal do B, tá bom? Você vai trocar o sinal desse termo aqui, ó. Então, vai ficar menos 4A menos 4B, mais ou menos, raiz quadrada de delta vai ser a raiz quadrada dessa bagaça toda, que eu vou tirar a raiz quadrada de 16, que é 4, e o restante não fica, não tira a raiz quadrada, né? O restante não dá por causa da soma. O restante fica aqui em cima, aqui dentro mesmo, que é A mais B ao quadrado mais AB. Será que eu vou ter espaço para copiar isso aqui? Dividido por 2A. Pessoal, 2A vai ser o dobro desse termo, 2A vai dar 8. Vamos lá? Dá para simplificar em cima e embaixo por 4, ok? Então, o valor de x, pessoal, simplificando em cima e embaixo por 4. Divide aqui por 4, vai ficar menos A. Divide aqui por 4, vai ficar menos B. Divide aqui por 4, esse 4 também desaparece, fica somente mais ou menos a raiz quadrada dessa bagaça, que é só copiar A mais B ao quadrado mais AB. Divide por 4 embaixo, fica 2. E para finalizarmos, esse 2 simplesmente passa para lá multiplicando, e aí você vai ter o que o cara pede, ó. O cara pediu o dobro da largura x. Então, se eu passar o 2 para lá multiplicando, eu vou encontrar exatamente isso, o dobro da largura x. Eu vou encontrar 2x. 2x vai ser igual a menos A menos B, mais ou menos essa raiz quadrada, que é A mais B ao quadrado somado com AB. Ok? Bom, se vocês perceberem bem, tem dois valores para x aí, ó. Dois valores. Um com mais e o outro com menos. A minha pergunta agora é, você vai pegar o com mais ou o com menos? Aqui fica fácil da gente descobrir se é mais ou menos. Por quê? Porque aqui é menos AB, menos A, desculpa, menos B. Então, do lado de fora, está negativo. E como eu estou na geometria, a geometria tem que ser tudo positivo. Se na geometria tem que ser tudo positivo, significa dizer que para a única maneira desse resultado dar positivo é se você pegar o que está somando a raiz. Então, pessoal, aqui para finalizarmos é como o x é positivo, então o 2x tem que ser igual ao valor positivo menos A menos B, mais raiz quadrada. Eu não vou nem copiar daquela bagaça. Tudo bem? Resposta certa, letra D.
Ele só trocou os dois caras de posição. Bom, hoje em dia é muito mais raro ter na prova do Enem uma questão com muita conta. Antigamente isso era bem razoável de se ter e bem provável de se ter uma continha desse tamanho, de forma literal, tá bom? Hoje, se eu analisar as 4 últimas provas, talvez eu encontre apenas uma questão que tenha muita conta para ser feita, tá joia? Mas de vez em quando aparece, tá? De vez em quando aparece alguma coisa desse tipo aí. Próxima questão foi pedida aí, página 87, questão de número 25, por favor. Página 87, questão 25. Essa não é do Enem, mas vocês também podem fazer as questões complementares, sem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Primeira informação. O segmento AB é o lado de um hexágono regular de área raiz de 3. Então, a primeira coisa, eu vou fazer um hexágono regular. Um hexágono regular seria uma figura de 6 lados, regular, 6 lados iguais. Regular significa dizer que é equilátero e equiângulo, tudo bem? E ele falou que esse lado AB, eu vou colocar aqui, ele vale L. E ele disse que a área do hexágono é igual a raiz de 3. Pessoal, qual é a grande sacada de hexágono? A grande sacada de hexágono é sempre a mesma. Qual é? Todo e qualquer hexágono regular, você pode subdividir ele em 6 triângulos equiláteros, ok? Então, se eu disse que ali vale lado L, ó, aqui também vale lado L e aqui também vale lado L. Então, como é que é a área de hexágono? A área de hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E de acordo com o problema, isso é igual a raiz de 3. 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Todo mundo sacou? Então, daqui vamos encontrar quanto é que vale esse L, tudo bem? Então, primeiro passo, eu vou dividir os dois lados por raiz de 3. Não se esqueçam, dividir por raiz de 3 quer dizer que sobra 1, ok? Esse 4 multiplica, então vai ficar aqui 6L ao quadrado é igual a 4. Posso dividir por 2 os dois lados da igualdade aqui. Então, daqui, pessoal, posso falar que 3L ao quadrado é igual a 2, dividido por 2. Divida por 3 agora, eu vou ter que L ao quadrado é igual a 2 terços. Eu acho que isso aqui já basta para a gente, mas se você quiser, ó, o L é raiz de 2, dividido por raiz de 3. Como não é a resposta final, eu vou deixar assim. Mas possivelmente eu vou precisar do L ao quadrado, tá bom? O ponto P, presta atenção, pertence à mediatriz do lado AB. O que é mediatriz? Mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio de um dos lados de forma perpendicular. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse ponto médio do lado e eu vou passar uma reta. Essa reta que passa pelo ponto médio de forma perpendicular é chamada de reta mediatriz. E ele me falou que o ponto P pertence a essa reta. Pode ser dentro ou fora do triângulo, pode ser dentro ou fora do hexágono, tanto faz, tá ok? Eu vou colocar fora. E ele disse de tal modo que a área do triângulo PAB vale raiz de 2. Então, ó, agora ele fez um triângulozinho aqui, que ele chamou de triângulo PAB, e ele falou que essa área é igual a raiz de 2. Então, daqui, eu vou usar a área tradicional de triângulo. Melhor, eu vou colocar a área do PAB, melhor. A área de PAB é igual a raiz de 2. Bom, a área de triângulo, pessoal, base vezes altura dividido por 2. A aula tradicional é igual a raiz de 2. Vamos lá. Quem que é a base? A base é o L, ó. Então, a base vai ser L vezes a altura que o cara quer descobrir, que é o H, dividido por 2. No lugar do L, eu vou colocar o valor que encontrei, ó. Eu vou colocar esse valor. No lugar do L, que é a base, vai ser raiz de 2 dividido por raiz de 3, vezes a altura. E lembra, não divida por 2. Já combinei isso com vocês algumas vezes. Ao invés de dividir por 2, multiplica por B. Isso é igual a raiz de 2. Bom,
Posso simplificar esse raiz de 2 de um lado com raiz de 2 do outro, ficando 1 e ficando 1. Então, ficou em cima h dividido, multiplica tudo embaixo, 2 raiz de 3, isso é igual a 1. E agora, 2 raiz de 3, passa para o outro lado multiplicando, encontra essa altura h. Essa altura h é igual a 2 raiz de 3. Que é a pergunta do problema, né? Ele pergunta qual é a distância do ponto P ao segmento AB. Pessoal, a distância do ponto P ao segmento AB é nada mais nada menos do que a altura do triângulo. O que torna certa para nós, resposta letra E. Próxima questão, então, aí, pessoal. Próxima questão, questão de número 21, página 86. Questão 21, página 86. A questão é bem legal, bem interessante, bem boa. Diz, uma indústria produz malhas de proteção solar para serem aplicadas em vidros, de modo a diminuir a passagem de luz a partir das fitas plásticas entrelaçadas perpendicularmente. Então, o que eu quero? Pessoal, eu quero fazer, ó, isso aqui é uma fita plástica, isso aqui é uma fita plástica que eu estou entrelaçando ela. Para que eu vou colocar essa fita preta num vidro? Para impedir a passagem de luz. Diminuir a passagem de luz, tudo bem? Porque no preto a luz para e nessa parte que ainda está sem o preto, a luz passa, tudo bem? É uma película que eu coloco no vidro aí. Nas direções verticais, vertical e horizontal, são aplicadas fitas de 1 milímetro de largura, tal que a distância entre elas é d menos 1 milímetro. Então, coloquei aqui, essa largura é de 1 milímetro, essa largura é de 1 milímetro. Pessoal, essa distância daqui até aqui, ele chama de D. Significa dizer que se aqui vale 1, esse vão é D menos 1. Foi isso que ele falou. O D menos 1 é a distância daqui até aqui. Ó. Porque tudo é D e esse tamanho é 1. Todo mundo entendeu D menos 1, por favor? Continuando. O material utilizado não permite a passagem da luz, ou seja, somente o raio de luz que atingir a lacuna deixada pelos entrelaçados consegue transpor essa proteção, como a gente já falou. A taxa de cobertura do vidro é o percentual da área da região coberta pela fita e malha que são colocadas paralelamente às bordas do vidro. Então, taxa de cobertura é o percentual que está sendo coberto. Essa indústria recebe a encomenda de uma malha de proteção solar para ser aplicada num vidro retangular de 5 metros de largura por 9 metros de comprimento. Então, pessoal, você vai ter um retângulozão grandão e você vai colocar essa malha. No quê? Num 5 metros de largura por 9 metros de comprimento. Essa malha vai ter que ser encaixada aqui dentro. Beleza? A medida tem em milímetros para que a taxa de cobertura da malha seja de 75% Então, o que ele quer? Ele quer que 75% daqui fique coberto, 75%, galera, fique coberto, e 25%, então, passe luz. Beleza? Atenção, atenção. O que eu quero falar para vocês é, o que é porcentagem? Porcentagem é um valor relativo. Porcentagem é uma divisão que você vai fazer. Uma divisão do quê? Do que você quer pelo total. Tudo bem? Então, o que eu quero fazer? Eu vou pegar esse vidro todo e eu vou dividir o quê? A área preta pela área total. E isso tem que dar 75%. Ou, se você preferir, a área branca dividida pela área total, e isso vai dar 25%. Você pode pensar de qualquer maneira. Ok? E agora vem a sacada, vem um pulo do gato. Olha a teoria que eu quero que vocês façam. A gente já fez isso numa questão que a gente estava dando aula de teoria. Pessoal, a porcentagem da figura como um todo, se você conseguir cortar ela, dividir ela em partes iguais, a porcentagem do grandão é igual à porcentagem no pequeno. Vamos tentar explicar isso melhor. Olha o que eu vou fazer. Essa figura grandona, ela pode ser dividida em várias figuras menores e iguais que a compõem. E como eu vou fazer essa divisão? Atenção,
Eu vou fazer essa divisão pegando isso aqui, ó. Ó, esse pedaço aqui. Pessoal, esse pedaço aqui vai ser o padrão de repetição dessa figura. Ou seja, se eu cortar esse pedaço e repetir ele várias vezes, eu vou encontrar a figura como um todo. E aqui eu fiz uma animaçãozinha para a gente perceber isso. Presta atenção, ó. Então, o que eu estou pegando? Eu estou pegando só aquele pedaço que está em verde, ó. Atenção. Só o pedaço que está em verde. Que tem o quê? Que tem uma linha preta aqui e tem uma parte branca aqui. Então, ó, só o pedaço que está lá, em verde. Ok? Esse pedaço que está em verde, eu vou chamar que é o padrão da figura. Ou seja, se eu pegar esse tamanho e repetir ele várias vezes, eu formo a figura toda. Como? Olha o que você vai fazer. Ó. Eu vou pegar esse pedaço e vou repetir ele do lado. Igualzinho. Ok? Depois eu vou pegar esse pedaço e vou repetir do lado. Igualzinho. O mesmo pedaço eu vou repetir. E se eu começar a fazer isso na figura como um todo, eu vou ter essa malha quadriculada que o problema quer que eu faça. Olha aí, eu estou formando a figura como um todo. Até chegar no quê? Nessa figura grandona. Tudo bem? É claro que eu cortei essa figura em algum lugar. Eu tinha que cortar ela. Mas atenção, esses caras que estão aqui, ó, ele simplesmente está falando que essa figura ela continua para essa direção. Gente, esses caras estão aqui, estão simplesmente falando que essa figura continua nessa direção. A mesma coisa, essa figura continua nessa direção, e aqui a mesma coisa, essa figura continua nessa direção. Então, olha aqui, presta atenção. Eu posso continuar montando a figura, ó, colocando a mesma figura que eu tenho lá em cima, encaixando ela, ó. E assim, eu continuo montando a figura em todas as direções. O que eu quero que vocês tenham de importante aqui, para finalizar, eu consigo pegar um pedaço dessa figura, cortar ela em várias partes, de tal modo que elas ficam iguais. Eu consigo tirar um padrão dessa figura que se repete ao longo do processo. E o mais legal é, a porcentagem da área preta nessa figura como um todo vai ser igual à porcentagem da área preta nessa figura, que é o padrão que se repete para compor toda a figura. Não adianta prosseguir se você não entendeu o que eu falei. Por favor, se você não entendeu, pergunta aí que eu faça essa repetição. De boa. Luiz. Fala, Blanda. Repete a sua última frase. A minha última frase é... Primeira coisa, você conseguiu entender que essa figura é a figura que se repete? Que eu consigo dividir ela aqui, ó, em várias dessa figura aqui? E essa repetição, ela acontece para compor a figura como um todo? Não, entendi. Você consegue pegar uma figura grandona e dividir ela em várias figuras menores que a compõem? O melhor disso, o mais legal disso é que a porcentagem que você vai ter nessa figura que eu acabei de dividir da área preta é igual à porcentagem que você vai ter na figura grandona de área preta. A porcentagem fica a mesma, ou seja, a razão entre área preta e área total, nessa aqui, é igual à razão entre área preta e área total, nessa aqui. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Aí olha que legal, eu não mais olho para essa figura, eu olho só para essa. E aí eu mato a questão. Então, olha o que eu vou fazer. Primeiro, ó, presta atenção. O que eu estou pegando? Eu estou pegando exatamente essa área aqui, ó. Se eu perceber, é um quadrado. É um quadrado por quê? Porque, ó, presta atenção, esse tamanho é um tamanho igual a D, esse lado aqui vale D, e aqui é a mesma coisa, ó. Se eu pegar daqui até aqui, ó, esse tamanho também vai valer D, né? Também vai valer D. Por quê? Porque aqui é 1 e aqui é 1. Se você tira 1 daqui e coloca 1 do lado, você tem o tamanho D. A área preta é 75%. Pessoal, se a área preta que está aqui é 75%, quanto é que vai valer essa área que está aqui dentro? O restante. Essa área branca é 25%. E aí que eu vou partir para matar a questão. Gente, partir para matar a questão é a área branca é igual a 75% da área total.
Vamos lá. O que o problema me disse? O problema me disse que esse tamanho aqui, ó, vai valer 1. Então, esse tamanho aqui vai ser D menos 1. E aí, a área branca vai ser D menos 1 ao quadrado. É igual a 75%. Deixa eu fazer aqui do lado, ó. 75% é a mesma coisa que 75%. Professor, Hein? Oi. a área branca não vai ser 25% do total? Obrigado, já ia corrigir isso agora. Obrigado. A área branca é 25%, a preta é que 75%, né? Obrigado. Então, a área branca, na verdade, é 25% da área total. Bom, deixa eu fazer essa continha aqui, ó. 25% é a mesma coisa que 25 dividido por 100, que, reduzindo numa fração, dá para dividir por 25 em cima, fica 1. Dá para dividir por 25 embaixo, fica 4. É bom você ter essa fração decorada, tá bom? Pessoal, 25% é 1/4. Decore isso aí. 25% é 1/4 da área total, que é D ao quadrado. E aí eu vou de novo chegar numa equação do segundo grau. Mas essa equação do segundo grau aqui vai ser legal porque eu consigo resolver ela com letras. Aí fica mais fácil de resolver ela com números. E aí fica mais fácil de resolver com as letras que a gente fez lá atrás. Tudo bem? Cuidado, aqui, D menos 1 ao quadrado, você tem que fazer o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Então, vamos lá. Quadrado do primeiro é D ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo fica 2D, mais o quadrado do segundo fica 1. Isso é igual a D ao quadrado, dividido por 4. Agora, multiplica por 4 dos dois lados da igualdade. Esse cara corta e esse 4 chuvera. 4 vezes o primeiro fica 4D ao quadrado. Depois, 4 vezes o segundo fica menos 8D. Mais 4 vezes 1 fica 4. Isso aqui é igual a D ao quadrado. E aí, subtrai D ao quadrado. Vai ficar 3D ao quadrado, menos 8D mais 4, igual a 0. Então, tá aí essa equação que eu preciso resolver, que eu vou ter que fazer por Bhaskara. Primeiramente, eu vou fazer o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, aqui o delta vai ser igual ao valor de B menos 8, que se eleva ao quadrado, menos 4 vezes valor de A, que vale 3, e o valor de C, que é mais 4. Então, esse delta vai ser igual a menos 8 ao quadrado dá 64, menos, gente, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 4, 48. Esse delta vai ser igual a 60 menos 40 dá 20, 24 menos 8 dá 16. Valor de x, x é igual a quanto? Menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. O valor de x, na verdade, é o d, né? É o d que está fazendo o papel do x aqui, então vai ficar aqui d é igual. Menos b fica 8, troco o sinal daquele lá. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 16, que é 4, dividido por 2a, 2 vezes 3, que dá 6. Tem dois valores para o D, o que você soma e o que você subtrai, né? Então, primeiramente, o que você soma. O que você soma é 8 mais 4 dá 12, dividido por 6, que é 2. E o que você subtrai? O que você subtrai é 8 menos 4 dá 4, dividido por 6, que simplificando dá 2/3. Encontrei dois valores para o D. O D pode ser 2 e o D pode ser 2/3. Voltando aqui, qual o valor de D? Pessoal, o D vai ser o 2, letra A, ou D vai ser 2/3, letra E. Qual é a minha resposta correta? Letra A ou letra E? A figura vai me mostrar isso, tudo bem? Como que a figura vai me mostrar isso? Presta atenção, ó. Esse tamanho aqui em cima vale 1 e o tamanho grandão vale D. Da figura, então, pergunta aos senhores, o D, pessoal, ele é maior ou menor do que 1? Então, dessa figura, eu tenho que o D é maior do que 1. Sabendo que o D é maior do que 1, você consegue responder para mim. Sendo o D maior que 1, o D só pode ser 2. Não pode ser 2/3. Então, voltando para cá, como o D é maior do que 1, então o D igual a 2.
2 milímetros, né? Resposta certa, letra A. Valeu, pessoal. Brigadão. Por hoje é só, até mais ver. Quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Aos demais, muito obrigado pela atenção.